José Carlos Oliveira e hoje vou fazer mais uma sessão de perguntas e respostas. Neste momento eu estou em direto no YouTube e no Instagram, mas vamos ficar apenas e só no YouTube. Portanto, quem quiser ver aqui no Instagram, vamos estar aqui durante alguns minutos, mas depois vamos continuar exclusivamente no YouTube. O canal do YouTube é muito fácil, JCOL-PT. Muito obrigado, Humberto. Humberto já deixou aqui o link, sempre uma pessoa muito atenta, um companheiro nesta minha lida, neste meu projeto, que me está a ajudar imenso, também com as suas ferramentas estratégicas, mas acima de tudo com os seus conhecimentos ao nível de negócios, muita experiência e que vai seguramente ser uma mais-valia, já está a ser uma mais-valia em termos do projeto JCOL. Hoje vamos falar sobre o vendedor do futuro e quem sabe falar também sobre outras coisas para além do vendedor do futuro. Estava eu a dizer que vamos falar sobre o vendedor do futuro e outras situações relacionadas com as vendas. Vamos, antes de mais, bom dia, Humberto. Vamos então, hoje, Humberto, vamos a partir de agora continuar no YouTube. Vamos então à nossa sessão de hoje, da gravação do nosso podcast, que irá para o ar nos próximos dias. Humberto, da última vez tínhamos falado sobre o vendedor do futuro, em termos de qual era o papel do marketing juntamente com as vendas. O que é que o marketing, ou quais seriam as funções possíveis do marketing e, ao mesmo tempo, também as funções das vendas e como, de alguma forma, se poderiam ligar um ao outro. E hoje, de que é que vamos falar? Hoje vamos dar sequência no Vendedor do Futuro, que tem várias perguntas, vários temas. Parece que isso é infindável, porque quando falamos no Vendedor do Futuro, estamos a falar do vendedor lá na frente, já em algum momento, em algum cenário diferente. E isso acontece todos os dias, né? De ontem para hoje já estamos num cenário diferente. Então, às vezes, o futuro, para quem está em vendas, basta correr 24 horas. E hoje nós vamos começar, como falamos da outra vez, terminamos um direto falando do vendedor do comprador bem informado. Hoje a pergunta é: como é que a personalização e a oferta de soluções específicas podem contribuir para gerar um desejo mais profundo nos clientes? Porque sempre estamos a falar de despertar o desejo do nosso cliente. Para, eu acredito que o futuro, primeiro, haverá uma relação muito maior entre o fabricante e o consumidor. Ou seja, neste momento já existe, neste momento há formas de o fabricante, o produtor, no fundo, de saber quais são as necessidades que o consumidor tem e preparar produtos e serviços de acordo com as necessidades, porque senão nem sequer faria sentido. Portanto, a existência de um fabricante ou de um produtor tem a ver com os consumos que se esperam, portanto, qual é as necessidades que o consumidor tem. Contudo, eu acredito que esta aproximação será cada vez maior. Ou seja, o vendedor estará aqui mais como um canal. Eu estava a pensar no próprio sangue que nós temos no nosso corpo. O sangue, num sentido, transporta oxigênio e, no sentido contrário, transporta o dióxido de carbono. Portanto, eu acredito que o vendedor, cada vez mais, terá esta dupla função de passar a informação de um lado para o outro. E é aqui que
eu acredito, sinceramente, que o fabricante deverá beneficiar com o vendedor, fabricante, o produtor, quem for. Todos aqueles intermediários pelo meio que não tenham uma relação ou que não tenham a possibilidade de criar um valor efetivo, dificilmente vão continuar a funcionar. Ou se trata exclusivamente de um serviço, uma prestação de um serviço que o cliente necessita, ou, pelo contrário, se é apenas para entregar, se é apenas para recolher uma informação, dificilmente vai ter lugar no futuro. Eu acredito muito sinceramente que o vendedor tem que ter aqui uma ação cada vez mais forte, mais preponderante, mas em termos de informação. Ouvir o cliente. E ter este foco muito presente no cliente. O que é que o cliente necessita? O que é que o cliente quer? Como é que o cliente se sente? Eu ontem fiz uma intervenção onde falámos precisamente sobre a experiência do cliente. Ou seja, o que é que o cliente sente quando vai fazer qualquer tipo de ação, neste caso tinha a ver com serviços, e aquilo que falámos foi como é que o vendedor poderia antecipadamente imaginar a relação, a melhor relação que poderia existir. Vou tentar colocar isto noutros termos. A ideia era esta, era que o vendedor antecipadamente conhecesse o seu cliente, conhecesse a situação em concreto e imaginasse uma venda perfeita. Ou seja, algo que, como é que o cliente estaria antes de se encontrarem, como é que ele ficaria durante esse contacto e como é que ele ficaria no final já com a sua solução, já com a sua situação resolvida. Portanto, o vendedor, para mim, será alguém que cada vez mais terá este contacto, independentemente depois da experiência ser virtual, ser física, ser de outra forma, mas cada vez mais vai haver esta aproximação. Eu acredito muito sinceramente que há determinados tipos de negócios que se vão desenvolver e desenvolver imenso. Por exemplo, eu acredito que o setor dos transportes em concreto vai se desenvolver. Se a parte da internet se desenvolve em termos do comércio eletrónico, depois vai haver necessidade de quem entregue, ou seja, quem faça o último quilómetro para entregar aquele produto ou serviço. Hoje em dia é possível comprar legumes online. Esses legumes têm que ser entregues de forma muito rápida e têm que ser entregues de forma muito precisa para que o produto não se deteriore. E quem fala nisto fala em produtos congelados, fala em fruta, enfim, em tantas outras coisas, em ovos, por exemplo. Portanto, produtos extremamente frágeis. Portanto, esta experiência do último quilómetro, esta experiência da entrega de forma muito rápida, cada vez vai ter que progredir mais. É impensável uma carrinha que tenha que fazer imensos quilómetros a consumir combustível e ainda por cima ter que entregar de forma muito rápida. Muito provavelmente os drones, como já existem em alguns países, poderão ter aqui uma palavra a dizer. Mas até aí depois vai haver outro tipo de desafios, nomeadamente como é que como é que os drones vão utilizar ou vão entregar determinadas matérias muito frágeis, mas que ao mesmo tempo se evite o uso de plásticos, se evite o aumento de lixo
de poluição. Portanto, qual será o futuro a esse nível? Eu acredito que toda a gente, todos os atores em qualquer negócio, eu acredito muito sinceramente que vão ter necessidade de se evoluir, de se desenvolver, de procurar novas formas de fazer o trabalho. Eu acredito também que cada vez mais vai haver encontros não individuais, mas encontros em grupo. Ou seja, sejam exposições, feiras, lojas, eventos, lançamentos, situações onde as pessoas se possam reunir e, ao mesmo tempo, realizar networking, realizar momentos de crescimento em grupo. Ou seja, o vendedor cada vez mais vai conseguir chegar a mais longe, assim como as empresas, assim como as marcas, assim como a internet. E aquilo que vai fazer é que vamos ter todos que poupar tempo para poder fazer mais. E esse poupar tempo, muitas vezes, será trabalhar em grupo. Neste momento, eu estou a falar com o Humberto, mas posso estar a falar para outras pessoas que neste momento não estou a ver, mas que estão do outro lado da tela. Mas muitas destas pessoas que me estão neste momento a ver, não estão no momento em que eu estou a falar. Já passou 1 hora, já passaram 10 dias, já passou se calhar 1 ano, e as pessoas estão a ver neste momento. E estou a chegar a pessoas que anteriormente não me conheciam. Portanto, o vendedor cada vez mais vai ter uma ação que não vai influenciar exclusivamente o presente, mas vai influenciar tudo aquilo que possa vir a acontecer no futuro com ele mesmo. Portanto, a ação do vendedor, ao contrário de outras alturas em que era uma pessoa que conseguia apenas visitar e estar com uma única pessoa de cada vez, eu acredito muito sinceramente que isto vai mudar bastante e que cada vez mais vamos chegar a mais pessoas. Há uma outra situação que eu acredito que... Posso só fazer um adendo no que disseste? Eu fiquei a pensar aqui, falamos de personalização, aí você me fez pensar nos transportes e como o e-commerce tem entregue as suas encomendas. Eu moro num prédio, mas o prédio é relativamente baixo, né? Também porque eu atravessei o Atlântico, não que em Portugal não haja, mas há muito mais prédios na média das cidades mais baixos do que os grandes. Nas grandes cidades, a tendência é ocupar os espaços aéreos, né, com as construtoras comprar e ter prédios de 10 andares, assim por diante. Mas no e-commerce está ficando cada vez mais comum uma pessoa te ligar, né? Aliás, tocar a campainha e dizer assim, posso colocar no elevador, e já zarpa para outra entrega. Ok. Faz parte da personalização também a entrega. A entrega está dentro dos transportes. Então, eu estou sempre a associar a entrega com quem me vendeu e não com a transportadora que está a me entregar, porque a transportadora pode ser outra. Eu estou resolvendo a necessidade de uma entregadora que não pode perder tempo, ela já tem que partir para outra entrega. Mas às vezes eu fico apreensivo dizer assim, será que o elevador realmente foi indicado para o meu andar? E ela usou o elevador certo, porque há 2 elevadores no prédio, e nos prédios que há muito mais gente a trafegar toda hora, será que a minha encomenda vai parar no lugar errado? Então, assim, a entrega precisa, o transporte precisa entender tudo isso, ou no mínimo começar a informar o cliente, coisa que eu vejo que não acontece, pode ser que aí no futuro aconteça, lá quem está nos assistindo, de receber uma mensagem instantânea do tipo, já estou aqui na recepção do seu prédio, e já vou entregar a sua encomenda. Eu só tenho um SMS, às vezes, uma mensagem ou um e-mail,
dizendo vai ser entregue no período da manhã ou no período da tarde. Quando há, se não é das 8 às 19. Então, assim, eu entendi que há que ter uma revolução no transporte, mas também com sempre pensando no viés de como é que eu vou atender as necessidades e a ansiedade do meu cliente, porque a venda só se concretiza na hora que eu recebo o produto ou nas minhas mãos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, e assim vai. Vamos ver. Tocas aí num ponto muito importante que tem a ver com a experiência do cliente. Ou seja, uma das coisas que eu ao longo destas gravações tenho feito é mostrar que cada vez mais o vendedor tem que se preocupar com o cliente. Ou seja, neste momento já devia ser assim. Focarmos na necessidade que o cliente tem e não sermos nós a criar essa necessidade no cliente. Agora, esta experiência do cliente, de facto, com o e-commerce, vai ser ainda mais importante. E hoje em dia, ainda eu faço relativamente poucas compras online ainda, mas uma delas que eu faço com muita frequência, e mais uma vez vou aqui colocar no ponto confiança, ou seja, eu ganhei confiança com uma determinada, enfim, é uma livreira, ok? Portanto, eu compro muitos livros, eu consumo muita leitura e compro com muita frequência livros. E apesar de, com frequência, existirem o mesmo livro noutros locais mais económicos, eu acabo sempre por ir para aquela que me deu a confiança. Ou seja, sou algo conservador nesse aspecto. Mas, relativamente à questão da experiência do cliente, essa empresa coloca-me na parte da entrega, coloca-me como é que eu quero ser servido. Quero a transportadora em 24 horas, quero que seja na minha casa, quero que seja num ponto de recolha, quero que seja em determinado horário. E claro, depois cada uma delas poderá ter um custo associado diferente, mas isso é normal, não é? Agora, aquilo que eles se preocuparam foi como é que eu quero receber a encomenda. E isso, para mim, será um ponto fundamental no futuro. Quero que seja entregue com um drone, não pelo elevador, mas diretamente pela janela, ou seja, nem sequer tenho que estar do outro lado a ver o transportador. A que horas é que eu quero receber aquela encomenda? O que é que... Não vale a pena vir à minha casa às 10 se eu só estiver ao meio-dia, ou às 7 da noite, ou às 8, ou às 9, ou às 10 da noite. Eu provavelmente estarei a fazer encomenda às 3 da manhã. Então, é esta experiência, cada vez mais servirmos o cliente como ele necessita, como ele quer ser servido, e não de uma forma rígida, como cada uma das empresas trabalha à hora que ela trabalha. Os meus clientes sabem que, com frequência, eu posso estar a responder a um WhatsApp, não é obrigatório, de maneira nenhuma, e eles sabem isso, e muitas vezes, se eu não posso responder à meia-noite, não respondo. Portanto, no dia seguinte, à hora normal, respondo. Contudo, muitas vezes os clientes enviam-me algum pedido de informação a uma hora normal, eu na altura não posso responder e responderei mais tarde. Portanto, é esta adequação às necessidades da outra pessoa que acaba por fazer esta diferenciação do vendedor. Todos seremos vendedores no futuro? Eu acredito que não. Alguém tem que produzir, alguém tem que entregar, alguém tem que fazer uma série de outras ações. Contudo, se nós nos preocuparmos em fazer bem o nosso serviço, se nós nos preocuparmos em trabalhar bem aquilo que estamos a fazer, eu acredito que no final
todos ficaremos satisfeitos com essa situação. Portanto, para mim, o vendedor cada vez mais vai ter que trabalhar na retenção do cliente. Qual é o foco que ele tem? O que é que ele quer que o cliente sinta? Como é que vamos trabalhar o cliente em termos de estimulá-lo? O que é que pretendemos o que é que pretendemos passar de valor ao cliente? Portanto, eu acredito que o futuro vai passar muito nestas bases. Muito bem. Então, não querendo travar o nosso assunto, mas temos outros aqui, já podemos começar a pensar e partir para as próximas questões, não sem lembrar de novo a nossa audiência que você está aqui no canal JCall, com o Oliveira e comigo. Então, o seu like, o seu ok, ou até o seu não gostei, pode servir, né? Desde que depois o não gostei também venha acompanhado do porquê não, qual a razão, e também no like, se deixar comentários, e partilhar esse conteúdo, porque é disso que estamos falando, né? Partilhar conteúdo e conhecimento ajuda clientes, vendedores que ora estão numa posição, ora em outra, e estamos todos a vender o tempo todo. Exatamente. Já agora, uma outra questão, e para quem nos está a assistir no Instagram, não sabemos durante quanto tempo é que estaremos em direto no Instagram, mas vão assistir a esta gravação diretamente no YouTube. Será lá que depois este conteúdo vai ficar disponível. JCall-PT. JCOL-PT. Portanto, é lá que depois toda esta informação, eu naturalmente não vou conseguir estar aqui a ver os comentários, mas lá estaremos depois disponíveis. Para quem começou agora a ver-nos, nós estamos a fazer gravações de um podcast que estamos a preparar na JCall. E estamos a fazer essas gravações que depois vão ser devidamente preparadas. E acabamos agora um podcast e vamos começar outro, certo, Humberto? Certíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e continuem aqui que já estamos partindo para um segundo podcast. Exatamente. E já agora, por que não deixar aí um gosto, deixar aí uma partilha e por que não partilhar esta informação com alguém que também é vendedor. Muito bem.